Beleza, galera? Hoje é dia 15 de agosto de 2017, 21 horas e 20 minutos. E aí tem um monte de esquerdista aí comentando nas redes sociais, feliz da vida, dizendo que o Bolsonaro se lascou. Que o Bolsonaro foi condenado, agora em segunda instância, pelo Superior Tribunal de Justiça, e aí ele não vai concorrer às eleições de 2018 e blá blá blá. Será? Será que é verdade? Vamos analisar aqui comigo uma coisa. Ele foi condenado hoje, né? Saiu a publicação saiu aí publicado pelo STJ, pelo Superior Tribunal de Justiça. Porém, essa condenação aí agora, que foi confirmada pelo STJ, que já tinha sido dada essa condenação pelo Tribunal de Justiça lá do Distrito Federal, é numa ação civil. Ação civil que a Maria do Rosário entrou contra o Jair Bolsonaro. Todo mundo acompanhou o caso aí. E todo mundo viu a história e tal, não vou me adentrar nisso. Eu vou focar aqui na parte jurídica do negócio, para você entender e não sair aí proliferando besteira e passar vergonha na hora que alguém te perguntar alguma coisa do gênero. Então vamos lá. Essa é uma ação civil, e aí tem a ação criminal que está correndo lá no Supremo Tribunal Federal. Essa ação criminal é contra os crimes de apologia ao crime, né? Apologia ao estupro, por incrível que pareça, e por injúria, beleza? São esses dois crimes que correm a ação penal lá no Supremo Tribunal Federal. Agora vamos tratar aqui da ineligibilidade dele. Lá na lei da ficha limpa vai dizer o seguinte, vai trazer, né, alguns casos de ineligibilidade, ou seja, a pessoa não pode ser candidato aqui, no caso que estamos falando, ao cargo de presidente da República. Então tem lá, na linha E, no inciso 1, vai falar assim, os que forem, né, quem não pode sair candidato, os que forem condenados em decisão transitada em julgado, ou seja, que não cabe mais recurso, ou proferida por órgão judicial colegiado, hoje em dia, tendo um acórdão de segunda instância, a pessoa já não poderia ser candidata, é o caso que vai acontecer com Lula, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena pelos crimes de... Aí vem contra a economia popular, crimes contra a fé pública, crimes contra a administração pública e o patrimônio público, crimes contra o patrimônio privado, sistema financeiro, mercado de capitais, contra o meio ambiente, contra a saúde pública, crimes eleitorais, de abuso de autoridade, de lavagem ou ocultação de bens, de tráfico de entorpecente, e aí tem uma lista gigante aqui, e nenhum desses tem o crime contra a honra, que é o que ele está respondendo lá. E aí vamos lá no parágrafo 4, que vai dizer o seguinte, a inelegibilidade prevista na linha E do inciso 1 desse artigo, que é o que eu acabei de falar lá, não se aplica aos crimes culposos e àqueles definidos em lei como de menor potencial ofensivo, nem aos crimes de ação penal privada. Para quem não sabe, injúria ela é um crime de ação penal privada. Mas tanto a injúria quanto a apologia ao crime, que o Bolsonaro está respondendo, ambos são crimes de menor potencial ofensivo. Por quê? Porque a pena máxima não ultrapassa 2 anos. A pena máxima de ambos os crimes são 6 meses. Se você tiver na dúvida, aí você vai lá no Código Penal e procura lá o crime 287, que é a apologia de crime ou fato criminoso, e lá fala a pena de detenção de 3 meses a 6 meses, e a injúria é o artigo 140 do Código Penal, que também vai trazer a pena máxima como sendo no máximo 6 meses. Deixa eu achar aqui rapidinho. Aqui, detenção de 1 a 6 meses. Ou seja, mesmo se considerarem isso aqui como um caso de crime de concurso, né? Ou seja, somando as duas penas, mesmo se você somando as duas penas máximas, daria 1 ano. Então, até 2 é crime de menor potencial ofensivo. Ou seja, mesmo que o Bolsonaro seja condenado nesse caso aqui, mesmo assim ele não vai ficar inelegível. Beleza? Bota isso na sua cabecinha aí. Aí, mesmo antes de ele ser condenado, que provavelmente não vai chegar a ser, por que não vai chegar a ser? Porque, por ser crimes de menor potencial ofensivo,
ele vai ser regulado pela Lei 9.099 de 95, que trata dos crimes de menor potencial ofensivo. Então, antes dele ser condenado, vai ter uma audiência de transação penal, vai ter depois, se não der certo, uma suspensão, poderá ser feita uma suspensão condicional do processo, previsto lá no artigo 89 da Lei 9.099. E aí, depois disso tudo, instrui o processo e, se for o caso, como a gente conhece quem está lá no Supremo, poderia ser condenado. Mas mesmo sendo condenado, ele não vai ficar inelegível. Beleza? Ficou claro aí? Espero que sim, tentei ser o mais claro possível, não usar muitos termos técnicos aqui. Beleza? Então tá aí, para você não ser iludido mais do que o necessário. Beleza? Forte abraço e até mais.